Bem-vindos a mais um Tríade 4. Como habitualmente tenho comigo neste espaço de debate os comentadores Joaquim Barbosa e José Eduardo Gouveia, a quem cumprimento. Nesta edição temos connosco como convidado o arquiteto Hugo Pires, ex-secretário de Estado do Ambiente e candidato às últimas eleições autárquicas em 2021, tendo conseguido eleger 4 vereadores. Para início da conversa, eu pedia-lhe que fizesse uma análise destes 3 mandatos de Ricardo Rio e estabelecesse um paralelismo entre os 2 primeiros mandatos de Ricardo Rio e a altura em que foi candidato à Câmara Municipal, e pergunto-lhe se as coisas estão melhor ou pior nessa altura, desde essa altura. Bem, queria cumprimentar os meus colegas de painel, agradecer ao Damião o convite para aqui estar, cumprimentar todo o auditório do Diário do Minho e dizer que em 2013 a coligação Juntos por Braga teve, sem dúvida, uma grande vitória. O Dr. Ricardo Rio teve uma grande vitória e foi fruto de um trabalho de persistência, de insistência durante muitos anos. Ele foi candidato 2 vezes antes de ter ganho as eleições autárquicas. Isso foi um caminho que a coligação Juntos por Braga, e nomeadamente o PSD, apostaram na estabilidade de uma equipa que depois veio ganhar em 2013. O Partido Socialista, na altura, já vinha de 37 anos de governação, de uma liderança muito forte, do engenheiro Mesquita Machado, uma pessoa que vai ficar na história da democracia, da política local, como um grande transformador da cidade de Braga. É evidente que teve muitas coisas boas, mas teve também coisas menos boas. Hoje, se me perguntarem, eu se calhar acho que eu sou a favor da limitação de mandatos, e 37 anos se calhar foi um bocadinho excessivo e que nós podíamos, e o PS podia ter feito uma transformação e uma mudança ali um bocadinho antes. Mas, indo àquilo que me perguntou, as pessoas em 2013 tinham uma grande expectativa de mudança, queriam mudar e acreditaram na coligação Juntos por Braga. Na altura, o Ricardo Rio e a coligação e o PSD apresentaram uma série de promessas e de compromissos com os bracarenses que, ao final de 12 anos, nós podemos fazer hoje uma análise e podemos ir mais ao pormenor e percebermos que muitas ou a maior parte das coisas ficaram por fazer. Eu acho que há coisas positivas também neste mandato e nestes mandatos, não digo que não, mas sobretudo, se nós olharmos, por exemplo, Ricardo Rio disse desde sempre que as zonas verdes, os parques, seriam a sua prioridade. Nós hoje temos o Parque das 7 Fontes ao final de 12 anos e de promessas, e foi sempre uma bandeira eleitoral da coligação. Hoje ainda não saiu do papel. Se nós olharmos, também falaram na regeneração do São Geraldo como uma das grandes bandeiras do Media Arts. Em 2017 fizeram grandes parangonas que iriam finalmente avançar com esse projeto. Hoje ainda está no papel. Se olharmos para o nó de Enfias, que também é ali um gargalo que tem que se resolver, porque a cidade, entretanto, cresceu, e podemos já abordar também mais à frente isso, e quer dizer, era preciso resolver e desatar esse nó, ainda está no papel. Se nós falarmos do prolongamento da variante do Cávado e da ligação do Leclerc ao centro comercial, também ainda está por fazer e está no papel. Se nós olharmos para o mercado cultural do Carandá, está prometida uma intervenção há anos, e hoje nós somos capital europeia da cultura, ainda está no papel. Se nós olharmos para a mobilidade, o trânsito é caótico hoje em Braga. Hoje as pessoas queixam-se de uma falta de estacionamento incrível. Se nós olharmos também para o parque escolar e para os equipamentos para as escolas, muitas delas eu tive a oportunidade de visitar, que são necessárias manter, que são necessárias recuperar. Muitas das coisas ficaram por fazer. E, portanto, é evidente que também há coisas positivas nestes mandatos. Seria injusto da minha parte dizer que não há coisas positivas. Mas se nós olharmos, por exemplo, o Dr. Ricardo Rio sempre teve um foco muito grande
e sempre disse, o nosso objetivo é a captação de investimento, criação de empresas, de criação de emprego, a dinamização económica, e ao contrário do que nos quiseram vender, de um milagre de uma série de empresas que vieram e instalaram-se em Braga, nós estamos na média nacional ao nível nesses números da captação e da atração de investimento. Portanto, quer dizer, e nós estamos a falar de um município que, de ano para ano, aumenta as suas receitas. Ou seja, a receita fiscal do município, de ano para ano, é cada vez maior. E eu pergunto, o que é que a Câmara faz com esse dinheiro? E se nós também descascarmos mais um bocadinho e formos ver os orçamentos e os relatórios e contas, por exemplo, a rúbrica da aquisição de serviços é cada vez maior. E, portanto, foram prioridades. Eu, se fosse Presidente de Câmara, não seriam as minhas prioridades, mas, por exemplo, reconheço que a forma como se comunica a cidade, como se abriu a cidade, como também se deu aqui hoje, acho que a marca Braga é uma marca com mais força. E isso deve-se também, e honra seja feita, a este trabalho do Executivo de Ricardo Rio. A este trabalho de Ricardo Rio. Mas outra coisa, quer dizer, nós temos, por exemplo, uma das coisas que em 2013 o Dr. Ricardo Rio sempre disse é necessário a regeneração e a recuperação dos centros comerciais de primeira geração para não deixar morrer o centro histórico. Nós, inclusive, eu, enquanto vereador na altura do urbanismo, deixamos uma série, as ARUs, que eram as áreas de reabilitação urbana, prioritárias, e algumas estratégias para a reabilitação desses centros comerciais de primeira geração, para trazer mais vida, e o que hoje nós olhamos e não se pregou um prego nesses centros comerciais de primeira geração. E hoje o que nós assistimos, ainda esta semana, é que o centro, ou o casco histórico, porque o centro da cidade já não é no casco histórico, não é? Se nós fizermos uma circunferência à volta da Rotunda das Piscinas, nós percebemos que os grandes equipamentos e que as grandes infraestruturas, o hospital, a universidade, a segurança social, o tribunal, está tudo ali. Agora, acho que há sobretudo, havia grandes expectativas sobre este mandato, e estes mandatos do Dr. Ricardo Rio, pessoa por quem eu tenho muito apreço pessoal, mas que foram uma desilusão. Muito obrigado pelo seu comentário. Vamos passar o comentário aqui ao Joaquim. Joaquim, como é que analisas esta avaliação que o Grupo Pires fez destes mandatos? Em primeiro lugar, quero cumprimentar também os membros do painel, o meu regozijo por estar aqui com o Sr. Arquiteto Hugo Pires, que aliás, mas já devia ter vindo ao programa mais cedo. O Arquiteto Hugo Pires é um nativo de Braga, é um indivíduo com uma intervenção cívica e política marcante nos últimos anos. É uma pessoa que eu até nem conhecia mal, portanto, praticamente neste programa é que nos encontramos assim com mais algum tempo. Embora seja de uma família, também conheço muito bem muitos tios dele, primos, etc. Inclusive o saudoso presidente João Pires, de São Lázaro. E, portanto, acho que, por mim, estou muito satisfeito com a sua presença aqui. É um gosto, obrigado. E veio, e já devia ter vindo. Quanto ao que o Sr. Arquiteto falou, agora do ponto de vista político, temos aqui duas ou três coisas que temos que distinguir. Uma coisa são problemas estruturais que a Braga tem há muitos anos, por vezes duram algumas gerações a resolver. A questão, uma delas, por exemplo, é o problema que falou do Parque das Sete Fontes. Porque realmente, embora seja um processo demorado, é preciso perceber que quando a Câmara pagou no Parque de Sete Fontes, tinha praticamente tinha o parque comprometido como uma área de construção, onde tinham sido dados direitos adquiridos há relativamente pouco tempo, a particulares que tinham o seu direito de construção, que direito esse depois que demora muito tempo depois a reverter. Tinha inclusive até uma estrada lá no parque para evitar uma estrada para automóveis, para evitar que não passem automóveis, para evitar, como todas as estradas, aliás, para evitar que pudesse ser utilizado para outra coisa que não fosse uma zona urbana, do urbanismo de habitação, mas não é da habitação. Portanto, e há uma coisa que sobre o Parque de Sete Fontes, embora seja fácil a crítica dizer que já passou muito tempo, de facto ninguém conseguiu dizer como é que se faz melhor. Ninguém conseguiu dizer, face às circunstâncias em que o parque foi
dado, face às circunstâncias em que o parque esteve quando o Ricardo Rio presidiu a Câmara Municipal, no início, ninguém sabe praticamente dizer que medidas diferentes do que estas podiam ser tomadas para a situação andar mais rápido. Quanto à questão de Aldifias, também é outra questão também importante passada de Braga, mas é preciso não esquecer que grande parte das vias são vias municipais. Aliás, não são vias municipais, são vias nacionais, e portanto isto tinha muito a ver com o governo anterior, que se atrasou bastante no processo. Esperemos que agora a coisa siga bastante mais rápido. Inclusive, numa situação em que a própria Câmara Municipal, algo inédito, pagou metade do projeto com a empresa Infraestruturas de Portugal, algo que não é muito usual acontecer. E depois, é evidente que, na questão do parque escolar, algumas escolas, foi gasto algum dinheiro, cerca de mais de 10 milhões de euros deste mandato, algumas escolas já foram recuperadas. Braga realmente tem mais orçamento, mas de facto tem a ver também com, muitas vezes é um orçamento já consignado, tem a ver com as verbas que são dadas quer para a saúde, quer para as novas competências também a nível escolar, que com a saúde a Câmara Municipal passou a ter. É preciso perceber um bocado a dinâmica e também é preciso entender que hoje em dia os municípios têm áreas de atividade muito diferentes, aquelas não é só praticamente betão e cimento ou a parte propriamente que se estava habituada a ver no passado. Hoje em dia as competências municipais são diferentes, abarcam áreas como a cultura, como as finanças, como a atração de investimento, áreas neste momento como a saúde, como falei há pouco, e, portanto, que muitas vezes fazem com que a dinâmica municipal seja diferente. E, de facto, aí Braga mudou estruturalmente para melhor em relação ao passado. Basta ver a projeção que Braga tem, a maneira como as pessoas vivem, a maneira como as pessoas participam da vida da sociedade, a maneira como elas participam das decisões, muitas vezes quer com os orçamentos participativos, quer muitas vezes com a programação cultural que existe, quer com as realizações desportivas, quer com a dinâmica que é dada aos agentes locais e comerciais e também empresariais, muitas vezes estudantis, na própria dinâmica da vida da cidade. Tudo isso faz parte de uma política municipal no sentido de transformar Braga naquela comunidade que hoje é. Realmente Braga tem uma projeção e uma dinâmica que não tinha no passado. Portanto, enfim, nem tudo é perfeito, nem tudo corre bem, como é óbvio, mas globalmente eu não comungo muito desta visão um pouquinho, como é que é dizer, um pouquinho negativa que o Pires demonstrou agora. Na questão de São Geraldo, também é algo, enfim, algo também importante da cidade, um edifício importantíssimo da cidade, por razões históricas e outras, mas também volto a dizer uma coisa, quer dizer, ninguém diz como é que se faria melhor. Podia-se fazer melhor do que se fez. O edifício não é da propriedade da Câmara, tem um proprietário, enfim, neste momento toda a gente, enfim, foi unânime que a Câmara conseguiu um bom negócio, podemos falar assim, na aquisição de São Geraldo. Portanto, melhor era difícil de fazer face às circunstâncias. Há aqui um dado também muito importante, que me parece que há de realçar, que é o seguinte. Todo este mandato de Ricardo Rio foi marcado por duas circunstâncias muito negativas do ponto de vista a nível da gestão do financiamento municipal, que teve a ver com as obras com o Estado Municipal e com a questão da SEGEB. Onde se formos fazer contas, realmente Braga agora, este ano, talvez desde o ano passado, tem um maior orçamento, um orçamento consignado, com verbas, portanto, já estão destinadas, mas no passado, o orçamento de Braga, sem fundos comunitários, rondava 85 a 90 milhões de euros. Investimento, e dessa parte para investimento, davam cerca de 30 milhões de euros. E desses 30 milhões de euros, 15 milhões eram para pagar o Estado e o SEGEB. Portanto, este crescimento de Braga foi tudo condicionado pela circunstância negativa das contas municipais. E tudo o que se fez, eu concluo rapidamente, concluo com isto, e tudo o que se fez tem a ver com três circunstâncias. Uma boa gestão dos dinheiros municipais, um belíssimo aproveitamento dos fundos comunitários e depois uma gestão da dívida que permitiu muitas vezes recorrer a empréstimos bancários e vender alguns ativos. Foi assim que se conseguiu o dinheiro. José Eduardo, em que é que concordas com o Pires e discordas de Joaquim? Discordo em tudo, de certeza. Olá a todos. Não cumprimentar obviamente o Pires, meu amigo e meu colega de partido também. Eu discordo de muita coisa, obviamente, que o Joaquim disse, e concordo também com grande parte daquilo que o Pires disse. Eu acho que nós hoje voltamos
estamos a chegar ao fim e ao fim do mandato de Ricardo Rio e evidentemente que este exercício vai-se fazer mais vezes, não é? Da avaliação daquilo que foram os últimos 12 anos. É evidente, e sejamos sérios, nem tudo foi mau, quer dizer, há aqui nós somos bracarenses também, divergimos num conjunto de formas de estar e de visões para a cidade, mas todos nós queremos, evidentemente, o melhor para a nossa cidade e há aspectos na dinamização económica, naquilo que é a promoção da marca Braga, naquilo tudo que foi falado, só se tornou possível também porque havia um conjunto de infraestruturas, havia um conjunto de dinâmicas na cidade que permitiram, claro, o crescendo. Eu acho que é importante que as pessoas percebam que Braga é uma cidade com 2000 anos, não começou em 2013. Havia um conjunto de estruturas, havia um conjunto de dinâmicas na cidade que permitiram, evidentemente, que nós entrássemos e muito bem, num contexto favorável também para a cidade. Agora, nós continuamos aqui muito agarrados, evidentemente, às 3 ou 4 bandeiras que Ricardo Rio nunca abdicou, que eram evidentemente as bandeiras das 7 fontes, as bandeiras da mobilidade, muitas bandeiras que de facto se esfarraparam, não é? Nós temos que perceber que há aqui um conjunto de circunstâncias em que se falhou e não podemos ter medo de assumir que se falhou. O PS, ao fim destes anos todos, já assumiu a sua penitência, foi julgado nas urnas em 2013, já reconhece aquilo que fez bem e aquilo que fez mal. Nos últimos 12 anos, habitação, falhou. Mobilidade, falhou. Transição climática, falhou. Promoção da família com creches, com infraestruturas que permitam que as pessoas possam trabalhar e não se preocupar com quem deixar de ir, falhou. Temos um mapa de pessoal cada vez maior no município e temos cada vez mais aquisição de serviços e cada vez mais coleta de impostos. Quer dizer, temos cada vez mais pessoas na Câmara e a Câmara faz cada vez menos porque adquire cada vez mais serviços. Há um contexto que eu também não posso aceitar, que é o contexto que agora já começou aqui nas novas tendências da coligação, que são as tais dores de crescimento. Braga é a cidade no país que mais cresce há décadas. Braga é a cidade no país que mais cresce há décadas. Se isso não é que mais cresce, é das que mais crescem. Desde os inícios dos anos 70 não é? Mais cresce. E, portanto, o crescimento de Braga sempre foi acompanhado de forma infraestrutural em função daquilo que era também o crescimento que nós assistíamos de ano para ano, porque se criaram infraestruturas dinâmicas, materiais e imateriais, porque Braga nunca foi só uma cidade de betão, como falava muito bem o Joaquim Barbosa, que permitiram que as pessoas se fixassem e trouxessem os seus familiares e criassem sentimento de pertença à Braga. Nos últimos 40 anos, como dizia, Braga sempre cresceu e sempre se conseguiu acompanhar o crescimento da cidade do ponto de vista daquilo que era a qualidade de vida. Nós já gastamos mais de 1.000 milhões de euros, bem mais de 1.000 milhões de euros, desde que Ricardo Rio tomou posse como Presidente da Câmara. E eu gostava que me dissessem que obra, que matéria, que legado, seja ele material ou imaterial, é que nos resta destes 12 anos, que não tenha sido pago com fundos comunitários. Porque, muito bem, a Câmara, tudo que era grandes empreitadas, tudo que era grandes obras, aproveitou muito bem os fundos comunitários, porque se não houvesse fundos comunitários não se fazia. Aliás, uma obra essencial que foi comprada com um acordo, ou um edifício essencial que foi comprado com um acordo entre PS e PSD, a Fábrica Confiança, que em 2011 e 2012 era estrutural, em 2022, 2023, se não tivesse fundos comunitários não se fazia, alienava-se. E, portanto, isto revela um bocadinho a nossa forma de estar. E sobre a SEGEB, sobre o estádio, sobre as dívidas, é verdade, o PS já se penitenciou por isso, mas durante os anos em que o PS tinha também esses encargos, a cidade crescia e as pessoas tinham qualidade de vida. Eu não digo que a vida dos bracarenses esteja... Desculpem. Não digo que a vida dos bracarenses esteja pior, os bracarenses não estão mais pobres, os bracarenses têm, efetivamente, menos qualidade de vida quando têm menos oferta de habitação, menos mobilidade, uma cidade menos virada para as alterações climáticas, uma cidade menos segura do ponto de vista rodoviário, uma cidade onde, efetivamente, muito se promete e pouco se faz. Eu acabava só aqui com um exemplo, até para me calar. Sim. Que resume Damião e Joaquim e Hugo Pires, que resume tudo aquilo que foram os últimos 12 anos. Semana passada, ou há duas, foi anunciada com grande pompa uma empreitada
que muita falta fazia à Braga, que é a nova construção da ETAR, portanto, com drenagem para a bacia hidrográfica do Ave, não é? Uma obra essencial. E descobrimos, passado uma semana depois do lançamento da primeira empreitada, que a Câmara ainda não era proprietária de todos os terrenos onde vai ser construída a ETAR. Ou seja, ainda não somos proprietários de todos os terrenos onde já anunciamos uma obra, já temos financiamento público. Isto diz um bocadinho da forma como nós fazemos. Preferimos comunicar, preferimos fazer preferimos fazer a nossa vida com grande pompa e circunstância, mas efetivamente trabalhar, isso foi algo que nos últimos 12 anos falta um bocadinho. Mas de resto concordo em tudo. Muito obrigado. O Hugo Pires falou no início da conversa que foi uma aposta na estabilidade da equipa que levou à vitória de Ricardo Rio. Hugo Pires, nas últimas eleições autárquicas, conseguiu eleger 4 vereadores. Acha que o PS deveria ter apostado na sua continuidade, apesar de ter saído durante 1 ano e meio, sensivelmente, para a Secretaria de Estado do Ambiente? Acho. Não foi um tiro no pé ao ir para Lisboa? Não. Em primeiro lugar, eu sempre estive disponível para servir a minha cidade, o meu país, e foi isso que eu fiz. Eu era deputado à Assembleia da República, vice-presidente do grupo parlamentar com a área do ambiente e da energia, tinha sido candidato à Câmara e o convite que eu tive para ir para o Governo desempenhar funções governativas na área do ambiente até era ia servir o meu país, mas também era uma experiência que depois me iria provavelmente dar uma abrangência, outra forma de ver as coisas. Um arcabouço diferente. Um arcabouço diferente para depois, possivelmente, poder ser novamente candidato à Câmara de Braga. Não foi isso que aconteceu, o meu partido não quis, eu fiquei muito triste, fiquei desapontado, pronto, não fui só eu, havia uma equipa, havia outras pessoas, também havia outras pessoas que podiam ter sido. Foram muitos anos a trabalhar para isto. Nós, em 2021, conseguimos ganhar mais um vereador. Ficamos a 300 votos, julgo eu, de mais 2 vereadores do segundo. Ou seja, termos 5 vereadores. Ter ficado 6-5. Não, ter ficado 6-5, porque o vereador foi para a CDU. A CDU elegeu. Mais membros na Assembleia Municipal, mais juntas de freguesia. Fomos o único partido que tinha concorrido às eleições de 2017. Fomos o único partido que subiu votos e foi a primeira vez, desde que Ricardo Rio era candidato à Câmara, que Ricardo Rio perdeu votos e nós ganhamos votos. Portanto, o racional da escolha do Partido Socialista eu ainda hoje não o entendi. Tenho muita pena e nem todos nós tomamos as decisões acertadas. Espero que o Partido Socialista tenha tomado a decisão acertada. Mas vamos já continuar com essa análise. E eu passava a palavra ao Joaquim para lhe perguntar o que é que o Joaquim acha sobre o facto do Hugo Pires ter ido para Lisboa. Bom, há aqui duas... Se foi um abandono da cidade... Há duas realidades aqui. Ou se foi uma aposta... Em primeiro lugar, o Hugo Pires, quando foi para o Parlamento, assumiu responsabilidades importantes, quer nas comissões que fazia parte, que era a do Ambiente, onde tinha responsabilidades importantes nessa comissão, e mesmo dentro da estrutura do PS, enfim, foi uma pessoa de relevo na própria estrutura do Partido Socialista, que na altura, enfim, era um partido que estava no poder, governava Portugal, e, portanto, desse ponto de vista, eu consigo entender que seja, portanto, um valor acrescentado que um político tem, não é? Uma carreira que queira fazer. Depois, isso seguiu-se à sua tomada de posse e atividade no Secretariado de Estado do Ambiente, onde até teve algum relevo, não esqueceu a cidade, não esqueceu Braga, cidadamente na reconversão do Rio Oeste, aquela parte juntada à ecologia, e penso também, enfim, que depois iniciou, foi o modo de arranjo daquelas obras que estou agora a concretizar e que, portanto, enfim, praticamente deu o pontapé de arranque, juntamente aqui com o município, me colaboração com o município, onde se deixaram os partidos de lado e onde a conjugação do governo com o município conseguiu, enfim, e vai conseguir uma recuperação no Rio Oeste que muita gente não acreditava.
Joaquim, eu peço desculpa só de sim. interromper, porque é mesmo isso. Eu, enquanto estive no governo, eu tive sempre o cuidado de falar com o Presidente da Câmara de Braga e nós quando estamos no governo temos que olhar para o país, mas a nossa cidade é a nossa cidade. Certo. E nós sempre tivemos uma relação muito cordial, muito aberta, muito franca, e eu não tenho nenhuma, só tenho a dizer bem. E acho que aquele projeto, não fui eu que o iniciei, foi os louros são da Câmara Municipal de Braga, mas depois havia ali problemas de financiamento. E tem o apoio da APA. Havia o problema da APA. O Pires tutelava. Sim, eu tutelava a APA e, portanto, nós conseguimos depois financiamento para encontrar o financiamento para aquilo. Mas depois aqui outra dimensão, que é realmente a dimensão autárquica. O que é que acontece? Muitas vezes os autarcas têm que estar muito perto dos municípios. E essa ida para Lisboa, eu percebo isso quando com a minha atividade de deputado, esforço-me o máximo de tempo para estar aqui em Braga, mas por vezes não é fácil, porque os problemas são muitos, depois há um envolvimento com a qualidade nacional, o trabalho também, para quem quiser se dedicar, perde-se muitas horas, praticamente 12 horas por dia, isto é exagero, e portanto, muitas vezes focados naquele edifício, e no que lá se passa, e perdemos muitas vezes a dimensão da cidade, do concelho, aquele contato com as pessoas. Eu, por exemplo, para mim, é impossível ficar um fim de semana em Lisboa, quer dizer, quando chego aqui parece que respiro outro ar, quer dizer, estou com os amigos, pego o carro, vou ali, vou outro lado, tenho gente na rua, quer dizer, não tem nada a ver. E eu percebo que essa dimensão de um político local assumir responsabilidades nacionais, por muito bom que seja para a cidade, pode ter também, para quem tem uma aposta no Conselho, pode não ser propriamente a melhor via. Aliás, uma das razões pelas quais Ricardo Rio, e bem como recordou o Pires há pouco, teve um esforço de mérito, durante muitos anos que existiu para ser Presidente de Câmara, ele também teve oportunidades de trabalhar noutros sítios. Teve condições. E nunca quis deixar Braga, precisamente porque essa dinâmica de proximidade é muito importante na questão. Por acaso não sei, Joaquim. Eu não sei se ao Ricardo Rio ter visto outras coisas, ter contactado com outros políticos, visto outros debates, ter se dedicado a estudar, a pensar, a organizar, a falar com especialistas em determinadas matérias, se não ajudaria a ser diferente agora aqui. Porque eu também acho que nós, eu peço desculpa estar a interromper, mas se nós, uma pessoa que está na sua cidade, que sempre esteve na sua cidade, que nunca saiu da sua cidade, eu não sei se essa pessoa é a melhor pessoa para governar a cidade. Porque é preciso ter uma mundividência e ter outras experiências. Mas a pessoa pode estar em Braga, e trabalhar em Braga e ter essa mundividência. A questão é quando passa o tempo todo fora da cidade. Isso é outra questão. Porque a pessoa pode ter mundividência, não é mesmo? Estar aqui e ter a mundividência, viajar, contactar com as pessoas, etc. E Ricardo Rio, nessa altura, recordo-me bem, até por uma questão de afirmação do projeto político, teve contactos com muita gente, com muitas pessoas, com muitas realidades, conheceu vários projetos europeus e fora da cidade, mas tinha essa dimensão. Aliás, dimensão essa que por acaso era criticada, a atitude essa que era criticada pelo Pedro de Sousa, e o Pedro de Sousa agora também, enfim, foi um putativo candidato aqui à cidade, é ele agora deputado para Braga e, portanto, as pessoas às vezes contradizem-se assim um bocadinho, não é? Temos que acelerar um bocadinho. Sim, senhor, mas isto para dizer, só duas ou três coisas aqui. Tem que ser mais rápido. Braga cresceu realmente, graças a Deus, é das cidades que mais cresce, mas é a primeira vez que cresce e acontece com o resto do país. Últimos censos, o resto do país descia e Braga crescia. E no passado crescia Braga, mas felizmente Portugal também crescia. Desta vez foi naquela cidade que crescia, quando as outras cidades cresciam. No preço da habitação é verdade, temos uma habitação cara, cada vez mais cara, mas também é verdade que a cidade tem a habitação mais cara, mais barata do distrito. A nível distrital, Braga é das capitais de distrito com a habitação mais barata. Enfim, por dia e por aí fora, enfim, contrariedade. Da forma que Confiança, por exemplo, Mesquita Machado sempre disse que se não houvesse fundos comunitários não podia ser aproveitada. Isso foi público, posso demonstrar isso. Como disse Ricardo Rio. Como disse Ricardo Rio, exatamente na altura. Por isso é que foram outros vereadores, para além de Mesquita Machado, que firmaram esse acordo. E por isso é que nunca se pôs a hipótese de recuperar a Fábrica de Confiança em fundos comunitários. E houve bem algumas pessoas que não pensaram bem na Albas de Barão durante algum tempo. Mas isto só para... Muito bem, Joaquim. José Eduardo, achas que o PS deveria ter apostado na continuidade de uma equipa que mostrou resultados nas últimas eleições autárquicas? Bem, essa pergunta tem evidentemente duas dimensões, não é?
É uma pergunta normal e simples. Não, é assim, nós pergunta tem temos... muito veneno. Tem muito veneno e eu também não vou fazer autofagia do PS, nem vou Quem aqui... puxou o tema foi o Hugo Pires. E bem. Falou na equipa vencedora. Não, eu Quem só não- não gosto de ser hipócrita. E quem não sente não é filho de boa gente. Se de facto o Hugo Pires acha que não foi bem tratado neste processo, também não vou ser eu que vou estar aqui agora a fazer, como dizia, a autofagia do PS e a esclarecermos aqui ou a esgrimirmos aqui os nossos argumentos que são da vida interna do PS. Mas há aqui dois momentos essenciais nesta pergunta, neste pensamento, não é? Quer dizer, de facto, o PS em 2021 faz um bom resultado, cresce e o partido certamente estará grato também ao contributo do Hugo Pires como candidato, que, tal como o candidato em 2021 também, em 2025, aliás, também surge num contexto quase supra-municipal, porque podem não saber, mas acho que no PSD também é igual. O secretário-geral do partido tem a última palavra sobre aquilo que são os candidatos os cabeças de lista nas capitais de distrito e, portanto, como aconteceu em 2021, aconteceu agora também. Quer dizer, nós somos nós e as nossas circunstâncias. E por muito que eu entenda também que o Hugo Pires deu um bom contributo à cidade e não alimento também esta lógica quase de um abandono por ter assumido funções governativas, por qualquer pessoa que saia da nossa comunidade para servir o país, para servir a República. Já aqui foi falado neste programa, connosco também, são pessoas que merecem todo o nosso respeito, sobretudo nas circunstâncias em que nós agora atravessamos, não é? Porque a volatilidade do exercício de um cargo governativo, o escrutínio, um conjunto de circunstâncias, não é? Só se mete nelas quem quer, no fundo, não é? Mas nós, no fundo, somos nós as nossas circunstâncias. O Partido Socialista mudou, o Partido Socialista teve um debate interno muito duro, muito aceso nos últimos 4 anos. Não vou falar daquilo que foi o contributo do Partido Socialista do ponto de vista autárquico, vou falar daquilo que foi o momento que o PS viveu nos últimos 4 anos. Tivemos, efetivamente, eleições muito disputadas, com visões muito claras para a cidade. Até determinada altura achávamos até que podia partir por outros candidatos, peço desculpa, por outros candidatos, mas de facto chegamos aqui a um momento em que o PS e a direção do partido decidiu de facto fazer um exercício de renovação total para o embate que aí vem. O PS está a 9 meses de uma oportunidade única e essencial para reconquistar a Câmara. Quer dizer, o Ricardo Rio não é mais candidato, o Ricardo Rio já não é adversário do PS, e estamos aqui neste limiar. O Partido Socialista, evidentemente, através do seu secretariado, decidiu, em conjunto também com a Direção Nacional, propor aos militantes um candidato. E esse candidato é António Braga. Podes concluir, por favor. Concluo. Senão... Tu tens que perceber que isto é sensível. Pá. O Partido Socialista, o seu secretário-geral, o seu presidente da Federação Distrital decidiram colocar à votação dos militantes, nos órgãos próprios do partido, o nome de António Braga. Mais nenhum candidato, mais nenhum militante se mostrou disponível para assumir esse desafio e é evidente. Os militantes votaram, a Comissão Política votou, António Braga teve uma votação expressiva e é naturalmente o candidato do partido. Mas, desculpa, não foi assim. Eu é que peço desculpa. Não sei dentro do partido, mas cá fora houve alguns que até chegou a ser capa de jornal que estavam disponíveis para assumir uma candidatura. Portanto, não foi Mas não foram à Comissão Política, não é? Mas não foram à Comissão Política onde saiu essa decisão. Eu acredito também que nós, como disse, somos nós as nossas circunstâncias. Se o arquiteto Hugo Pires também não se apresentou, se o Hugo Pires não se apresentou também à Comissão Política,
Foi porque, das duas uma, ou achava que não era o momento, ou achava que não tinha condições para o fazer. Não se apresentou mais ninguém. Tivemos um candidato votado, tivemos um candidato que está na rua, apesar de, como tudo, nós tivemos durante os últimos 2 anos, a ver nas capas de jornais, nas redes sociais, os putativos candidatos da coligação, todos alinhadinhos, cada um na sua pista, não é? Quase de forma autónoma a fazer o seu caminho. No fim só ficou um. Neste caso, pronto, houve aqui uma estratégia diferente, houve uma estratégia de recuperar uma figura, que também desempenhou cargos de muita relevância, que dignificou o Braga, dignificou o PS, e portanto são as novas orientações do partido e temos que as aceitar. Os militantes votaram, os militantes decidiram. Temos que as aceitar. Acho que aí não há volta a dar. O Pires, já são conhecidas 3 candidaturas, o João Rodrigues pelo PSD, António Braga pelo PS e João Batista pela CDU. Vai manifestar o seu apoio ao candidato socialista ou está à espera que apareça alguma candidatura independente da ala socialista para... Como? Bom, antes de mais, eu quero dizer, quanto tempo é que eu tenho para... Como já se vai falando numa... Bom, não, eu quero só dizer aqui uma coisa. Em primeiro lugar, não há nenhum racional na escolha desta candidatura. Não há. Aliás, eu não ia dizer nada, mas o José Eduardo vai-me obrigar a saltar para o ringue. Não há nenhum racional. Em 2021, a Conselhia deu 2 nomes, a Distrital deu um nome e a Nacional deu outro nome. Foram nomes que foram conversados, entre todos à volta de uma mesa. Foram nomes que foram testados em sondagens. Foram nomes que foram depois, numa conversa, com sondagens em cima, com números, as pessoas conversaram e entenderam-se. É evidente que houve parte do Partido Socialista em 2021 que não ficou satisfeito com essa escolha. Mas isso, o Presidente da Conselhia, o Presidente da Distrital e a Direção Nacional chegaram todos a um consenso, sentaram-se, houve conversas. O que se passou agora foi que não houve conversa nenhuma. E eu, como anterior candidato, tentei falar com alguém. Tentei, pelo menos, expliquem-me. Porque o combinado era todos sentarmos à volta de uma mesa. Não houve uma conversa. A única pessoa que teve uma conversa comigo foi o secretário-geral do partido. Pessoa com quem eu não tenho nenhuma proximidade política. E por isso mesmo, quer dizer, se houvesse a possibilidade de uma pessoa que não é minimamente próxima, politicamente próxima dele, poder ganhar a Câmara de Braga, ele viu ali uma grande ameaça a poder começar também ali algum movimento de oposição à atual liderança do partido. Eu, apesar de eu não me identificar minimamente com a atual liderança do partido, respeito o partido, eu sou um homem de centro-esquerda, ideologicamente situo-me no ideário, na declaração de princípios do Partido Socialista e, portanto, é aqui que eu ficarei. Também quero salvaguardar que eu não tenho nada me move contra o Dr. António Braga. Bem pelo contrário, eu reconheço muita capacidade política no Dr. António Braga, muita experiência política e julgo que o Dr. António Braga pode ser um grande Presidente de Câmara. É evidente que eu sempre votei no Partido Socialista e, como um homem de centro-esquerda, continuarei a votar no Partido Socialista. Posso fazer só um parênteses a esta sua conversa em relação ao António Braga? Podemos recuar um pouquinho ao tempo de Mesquita Machado. É verdade que terá havido ali um acordo de cavalheiros para que António Braga, nessa altura, fosse candidato à Câmara de Braga? É verdade. É verdade que na altura, em 2013, tinha gostado muito que o candidato fosse o Dr. António Braga, por vicissitudes da vida, e nós, como dizia o José Eduardo Ivan, nós somos nós e as nossas circunstâncias. Eu tinha uma série de projetos na Câmara que, enquanto vereador, nomeadamente, estava a fazer PDM, a revisão do PDM, estava a fazer a Capital Europeia da Juventude, estava a fazer o Generation, tinha as Noites Brancas, etc, etc. Havia uma série de projetos para fechar e eu não me quis abandonar, na altura, a variação e quis continuar. E, portanto, se calhar, fruto da minha
tenra idade na altura, cedi a algumas expressões que se calhar não foram as melhores decisões. Julgo que hoje, se o Dr. António Braga tivesse ganho em 2013, Braga estaria melhor e, portanto, o que eu desejo é que o Dr. António Braga ganhe em 2025. Mas vai-lhe manifestar o apoio? Ou está a pensar numa candidatura própria? Ou aparecer? Não. Ou então não? Nós, quando somos maltratados, depois não nos podem pedir para a gente entrar num barco num sítio em que nos trataram mal. Portanto, o melhor e a maior ajuda que eu posso dar ao Partido Socialista nestas eleições autárquicas é afastar-me, é remeter-me ao silêncio e é não dizer nada. Esperar, sinceramente, que o Dr. António Braga ganhe e esperar também, e estou muito expectante, que o Dr. António Braga escolha os melhores para estarem ao lado dele. Sem dúvida. O Zé Eduardo é um desses exemplos, é um jovem, é uma pessoa com uma grande capacidade política, um grande quadro do Partido Socialista. Grande deputado. Grande deputado municipal. E, Portanto, portanto, não sei tamanho. Já tens aqui dois votos. Já Um tenho da dois votos oposição, um da oposição. Votos não tem, mas para alguma coisa está aqui no programa. Espero que o Zé Eduardo e outras pessoas sejam aproveitadas e para bem de Braga, para bem do projeto, e ficarei feliz se vir o Dr. António Braga a Presidente de Câmara. Joaquim, nós podemos ver a resposta que me pareceu bastante sincera do Hugo Pires. Como é que tu vês esta posição? Bom, em primeiro lugar, eu tenho muito respeito pelo Partido Socialista e pela vida interna do PS, para face ao que foi dito aqui, não acrescentar grande coisa, não é? Portanto, respeito as posições, enfim, as pessoas pensaram o que entenderem e, portanto, eu não queria de maneira nenhuma estar aqui agora a aproveitar a estar aqui como politiquices ou coisas politiqueiras, estar aqui com muito nesses respeito. Uma questão breve também para que os partidos têm estas dinâmicas, os partidos têm estas dinâmicas. De facto, percebo, não quer dizer que eu não perceba a atitude do Hugo Pires e o seu sentimento, aliás, comungado também, por exemplo, com o Artur Feio, etc. É bom que os partidos se renovem, é bom que os partidos consigam apresentar coisas novas ao eleitorado. E pessoas que tenham, que se possa dizer, é isto, que tenham, durante o tempo político, tenham presença na cidade, que tenham demonstrado aquilo que queriam para a cidade. Pessoas que estiveram presentes e demonstraram a sua opinião durante os últimos anos. E era bom que essas pessoas fossem essas pessoas que aparecessem na dinâmica eleitoral agora e que façam os compromissos que queriam assumir no futuro. Um ausente neste momento, aparecer enfim, que durante este tempo todo não havia necessidade de participar na vida da cidade, não me parece, enfim, algo da melhor escolha. Mas isto não tem nada a ver com o que ouvimos falar agora. Tem a ver apenas com, enfim, as candidaturas à cidade que se apresentam, pelo menos neste momento. Portanto, a vida continua, a vida pessoal continua, a vida política continua. O Pires também é muito novo, ainda tem muita experiência, tem muitos anos pela frente, dá muita estrada no caminho. José Eduardo, ouviste aqui um apoio claro do Pires a uma ida para ou pelo menos fazer parte de uma lista do António Braga. Eu estou, como sempre estive, na linha da frente para servir o meu partido. Estou há mais de... Eu passei toda a minha vida adulta dedicada ao partido. E, portanto, e criança também. É? Criança também. Talvez. Não, e portanto, eu estou na linha da frente, como sempre estive, evidentemente com o espírito militante que as pessoas me conhecem, com a capacidade que eu acho que tenho de acrescentar. Já o fiz com o Hugo Pires, já o fiz no passado com Miguel Corais, com o Vítor Sousa, farei agora com o António Braga. O Partido Socialista é um partido muito grande, com uma dimensão autárquica muito grande. O Partido Socialista é um partido de respeito pelos seus, não é um partido de orientação soviética, não é um partido que persiga, não é um partido que pode perseguir. É um partido também que tem que aceitar a diversidade de pensamento e que aceita, e que se não aceitar está a fazer mal, que tem que aceitar a diversidade de pensamento, tem que aceitar o direito e tem que lutar para que os seus militantes tenham o direito a discordar. Evidentemente que depois, no fim do dia,
Quando uma decisão está tomada, temos evidentemente que a aceitar e estamos no barco. E como o Hugo Pires disse, e muito bem, se sente que não quer estar no barco ou que não tem até lugar nesse barco, e é importante também que as pessoas percebam, não vai ser por isso que o barco não irá partir rumo ao futuro e ao progresso. E este é um exercício que é muito importante que se faça, porque nós somos nós as nossas circunstâncias. E, como diria o António Vitorino, em relação ao processo das presidenciais, muita água corre sempre debaixo da ponte. Em outubro do ano que vem, o PS vai ganhar estas eleições e vai-se criar, evidentemente, um novo quadro. Deste ano. Em outubro deste ano. É deste ano já. E vai-se criar um novo quadro de afirmação dentro do Partido Socialista, em Braga, a nível regional, a nível nacional, onde realmente cabem todos. O Partido Socialista é assim, unidos na diversidade de pensamento, mas coerentes e de serreiras filadas na hora dos desafios. Vamos a uma última questão. O Hugo Pires foi Secretário de Estado do Ambiente. Como é que vê a implementação do BRT em Braga? E já agora, como é que comenta a posição do António Braga em relação ao abandono desse projeto? Bom, eu quero, antes de irmos ao BRT, quero dizer que nós temos todos, não é só Braga, mas a nível global, um grande desafio que é reduzir as emissões de carbono que hoje são de uma forma absolutamente... Quer dizer, nós corremos a passos largos para uma situação de não retorno. E isso faz descarbonizando, usando energias renováveis, solar, eólica, etc. E apostando muito também nas mobilidades das cidades. A mobilidade hoje representa cerca de 20 e muitos % das emissões de gases de efeito de estufa na Europa, portanto aqui também não andará longe. O carro, o automóvel, não é? Depois os edifícios também têm uma grande pegada carbónica. E, só para nós termos uma noção, eu também tinha, enquanto está Estado do Ambiente, tinha uma das minhas... Eu tutelava a qualidade do ar das cidades. Eu tutelava a qualidade do ar, mas depois as CCDRs é que tinham os planos de ação, que coordenavam os planos de ação com as câmaras e os municípios. E uma vez tive a oportunidade de falar com o Presidente da Câmara de Braga, na altura, recebi uma notificação da Comissão Europeia a dizer que Portugal estava em vias de ter uma coima pesadíssima pela má qualidade do ar em 3 cidades, uma delas Braga. E, portanto, nós temos um medidor ali junto à Rotunda das Piscinas e a qualidade do ar é francamente má. Eu não sei se as pessoas sabem, mas, em média, morrem por ano cerca de 6.000 pessoas em Portugal com doenças relacionadas e associadas à má qualidade do ar. E, portanto, se eu em campanha em 2021, aquelas pessoas que vivem ali em frente ao Braga Park estendem a roupa e se está mais de 2 horas a roupa estendida, ela fica preta das partículas e do CO2 que ali é libertado. E, portanto, é preciso apostar no transporte coletivo. Não há outra hipótese, não há outra forma e as pessoas têm que mudar também elas de vida. Porque todos nós gostamos de estacionar o carro à porta de casa. E, pronto, nós temos hábitos ainda que temos que olhar até um bocadinho para o centro e para o norte da Europa e temos que aprender um bocadinho com eles. E o BRT é uma solução que vem nesse sentido. A aposta no transporte público, retirar mais carros da cidade e apostar num transporte coletivo confortável e que consiga, de alguma forma, dar resposta às necessidades das populações e que também ajude a reduzir a pegada das cidades. Eu fui um grande entusiasta da solução do BRT e continuo a ser um grande entusiasta da solução do BRT.
Muito bem, muito obrigado. Joaquim, para terminar... Só para dizer, dar uma nota que uma coisa muito rápida e depois te peço, João José Eduardo, temos que fechar. Na próxima segunda-feira vamos ter uma reunião conjunta da Comissão de Urbanismo, presidida por mim, Urbanismo e Ambiente, presidida por mim e mais alguns pelouros, e com a Comissão das Empresas Municipais, presidida pelo deputado João Nogueira, Partido Socialista, precisamente com os responsáveis do BRT, para aprofundarmos o conhecimento enfim, o que está pensado e o estado da arte neste momento em Braga. E, portanto, penso que até dessa reunião vai ser recolhida alguma informação pública que... Mas se eu puder acrescentar aqui alguma coisa, eu julgo que aqui para Braga são cerca de 100 milhões de euros. Sim, exatamente. Para financiar as duas linhas. As duas linhas. E nós temos que ser também, temos que olhar para isto, o ótimo é inimigo do bom e nós hoje temos 100 milhões de euros. E, portanto, nós não devemos deixar fugir esses 100 milhões de euros. É para aquilo, está ali no PRR e, portanto, devemos aproveitá-los. O Governo deixou já cair alguns projetos do PRR, muitos deles em que eu estive diretamente envolvido, como a desalinizadora no Algarve ou outras coisas, mas nós não devemos deixar cair este projeto. Este projeto é um projeto que terá um canal dedicado. É evidente que todos nós gostávamos de ter um metro, gostávamos de ter uma coisa... Mas nós, neste momento, devemos olhar e dizer assim, esta é a solução que nós conseguimos. Depois daquela solução estar implementada, depois de haver um canal dedicado para aquilo, se daqui a 15 ou 20 ou 25 anos nós achamos que em vez de passar ali daquilo ser uns autocarros que andam para trás e para a frente, serem umas carruagens que andam para trás e para a frente, o canal já está lá, as obras já estão lá, as paragens já estão lá, já está tudo lá. E, portanto, quando nós, às vezes, nós temos acessos até de algum novo riquismo e dizemos que queremos, pronto, e as coisas, e nós não somos um país rico, temos o que temos, a vida é o que é, e, portanto, com o que nos apresenta, acho que temos que criar as soluções. E essa é a melhor solução para Braga. Já Eduardo, queres fechar o programa? Atenção que eu não falei. Então, Não acabei. 30 segundos ao Joaquim. 30 segundos ao Joaquim. Não, eu prometo que não vou demorar tanto tempo como o José Eduardo Correia há um bocadinho, mas há duas das pessoas gostaram de dizer. Mas quando disseste, pensei que já estava a conversa. O Pista acrescentou bem, quis completar a ideia. Não, fez-o bem. Não, só queria dizer é que politicamente isto é importante porque há uma grande diferença entre a opinião do PIS e do candidato do Partido Socialista. Onde se nota perfeitamente o disparate que foi a opinião do deputado do Partido Socialista. E se vê perfeitamente na sua ligação à cidade. E quando falamos disto, podemos ver bem as duas candidaturas. Numa está uma candidatura de uma pessoa ausente, que tem poucas ideias, praticamente não acrescentou coisa nenhuma à cidade, e do outro lado temos uma candidatura com novas ideias, com pessoas bem preparadas, com arrojadas, com projetos inovadores para a cidade, e que realmente isto demonstra perfeitamente a diferença que pode existir entre termos uma cidade mais desenvolvida ou uma cidade menos desenvolvida. Eu espero que o candidato António Braga, como vereador da oposição, consiga reverter a sua posição, porque mesmo na oposição poderá dar um acrescento importante para a mobilidade da cidade. Portanto, espero realmente isso. Obrigado, Joaquim. Desculpa. Nada, não faz mal. Já estão reequilibrados os temas. Não, posso fechar. Posso fechar. Assim, não, muito rapidamente. Eu acho que o que sai daqui, evidentemente, é que antes de tudo está a haver um profundo debate sobre aquilo que deve ser a agenda para, como disse o Pires, não para a década, mas para 2 ou 3 décadas daquilo que deve ser a mobilidade da cidade. Já toda a gente percebeu que vamos ter que caminhar para o privilégio do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Já percebemos que esta é uma tendência de 30 anos, de 40 anos no norte da Europa, noutros contextos, mas eu acho que há uma lição que nós também tiramos daqui e que deve fazer o PS e o PSD pensarmos. Nós estamos muito preocupados com a possibilidade ou não de perdermos 100 milhões de euros num programa europeu que só acontece no seguimento de um contexto pandémico em que há uma necessidade de reconstruir a Europa. Mas nós devíamos era caminhar efetivamente para outro contexto, que era num contexto em que Braga se assume como um ponto central, nevrálgico e galvanizador de uma região, ser capaz, essa cidade e essa região por si só, chamarem a si verbas diretas do Orçamento do Estado para decidirem a sua vida,
para ajudar a gerir as suas empresas municipais e intermunicipais. Nós não podemos estar aqui de chapéu estendido, como eu muitas vezes disse, à procura dos fundos comunitários. O país tem que ter uma responsabilidade perante Braga e perante a região. E mais do que estarmos aqui a discutir se o comboio vai ser de carruagem em ferrovia pesada ou se vai ser um comboio articulado com as rodas tapadas, temos que discutir aqui o futuro para a nossa região. E, de facto, só com dinheiro do Orçamento de Estado para a nossa região é que nós vamos conseguir, efetivamente, criar uma agenda para a década, e isso só com uma nova centralidade, só com uma área metropolitana, sem paroquialismos e sem os medos de outros perderem a centralidade. Só assim conseguiremos, efetivamente, discutir o futuro da cidade a 20, 30, 40 anos. Eu vou passar de novo E com isto me calo. para o Hugo Pires, para que ele quer concluir a ideia de há pouco. Estão os tempos odeiros alterados. Não, eu não quero dizer nada, só quero lançar aqui um desafio ao Zé Eduardo, que está a trabalhar o programa do Partido Socialista, da candidatura do Partido Socialista à Câmara, do meu amigo Joaquim Barbosa também, que terá certamente responsabilidades na elaboração do programa. Eu tive a oportunidade de, há uma semana, 15 dias, ir a uma conferência para a qual a Associação Nacional de Municípios me convidou. E existe um problema gravíssimo nas cidades portuguesas, que é um problema que me diz respeito e que para mim é muito caro, que é o problema ambiental. E a política ambiental não é uma política que ponha, sobretudo, os dois grandes partidos portugueses tão de costas voltadas quanto isso. Eu fui secretário de Estado do Ambiente, o atual secretário de Estado não tomou deu continuidade às nossas políticas, acho que tem feito um belíssimo trabalho, a Ministra também, e portanto acho que não é pelo facto de nós sermos de partidos diferentes que quando assumimos ou substituímos e as cadeiras mudam, que as políticas têm que ser totalmente diferentes. Claro. E portanto isso até revela alguma... Não quero estar a qualificar. Portanto, o desafio que eu faço ao PS e ao PSD aqui é que façam um pacto relativamente ao ambiente. Sobretudo à qualidade, à gestão dos nossos resíduos urbanos, relativamente à qualidade da água que bebemos, à qualidade do ar que respiramos e à qualidade dos nossos solos, que de dia para dia se degradam mais. E, portanto, isto tem tudo, sobretudo, se nós queremos uma cidade que seja sustentável e para as futuras gerações, acho que os dois grandes partidos deveriam assumir esse pacto com a sustentabilidade ambiental. Muito obrigado, Pires. E com isto chegamos ao fim de mais um período 4. A mim resta despedir-me sem antes agradecer aos meus colegas de painel, o Joaquim Barbosa, José Eduardo Gouveia e ao Hugo Pires, nosso jurista convidado. Muito obrigado pela vossa disponibilidade.